Salve, salve galera do Insta, da Web Rádio Arena BR, Casa do Esporte, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Andrade, né? Quarentena Effects, né? O cabelo tá um pouco grande, então a gente tá usando a famigerada boina, até em homenagem aos nossos narradores, né? Nosso querido Neil Mito, mas não é isso que importa. Hoje a gente vai estar aqui numa super live especial pra gente falar sobre enfermagem esportiva, também os bastidores de quem trabalha nos bastidores do esporte. Então vai ser muito legal, muito bacana, você vai acompanhar aqui com a gente. O nosso convidado especial já entrou. Mandar um abraço também para o nosso querido Maxi David, né? Max sensacional. De cara com fera, isso aí, exatamente. Vamos lá então chamar ele, né, que é enfermeiro do esporte, pós-graduado. E é isso aí, o menino é monstro demais. Aqui na nossa tela agora, meu querido youtuber, muito boa noite para você. Prazer. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem por aqui, por aí, como é que tá? Tá ótimo. Você só precisa dar uma enquadrada aí que eu só estou vendo do teu nariz para baixo. Problemas da genética também, vamos dizer. A telinha do retorno quando a gente está dividido é menor. E ainda tem que usar equipamento improvisado. Agora acho Ó, que vai. vai dar um beijão aí para Nero, o nosso querido Lonquinello, também. A Pérola, é aquela menina de cadeira de rodas que entra no gramado de São Januário junto com o time do Vasco. Sim, A Pérola está aí com a gente. É uma nadadora, tem 10 aninhos e sempre está acompanhando aí a gente. grande vice dessa rádio também, Camila Lino, tá aí na live. Legal, todo mundo aqui. Lonquinello, bons demais. Ô, Diego, fala um pouco de quem é você, cara. Quem que é o Diego? O que que o Diego tá fazendo aqui, rapaz? Bom, sou enfermeiro, eu estou nessa profissão há 13 anos, mas trabalho com a parte de esporte desde 2005, né? Então a gente está galgando aí um espaço nesse mundo louco da saúde, né? A gente está galgando um espaço para nossa enfermagem, para nossa enfermagem esportiva e sempre tentando enaltecer nossos membros da equipe multidisciplinar, né? Duas perguntas que eu te faço. Por que trabalhar com saúde, né? Mais especificamente a saúde dos atletas? Como começou essa história? Tanto do amor por trabalhar com a saúde, quanto do amor aí aos diversos esportes, né? Que não dá para falar só do futebol, né? Muita coisa que você já passou aí com a galera. Verdade, ó. Queria mandar um beijo também para a Josi, a atleta do Power Soccer também, nossa musa, né? Ela é chamada de musa, dentro é a única atleta feminina do Power Soccer do time do Ser. Aninha Lisboa também, para atleta. Então vamos lá. Eu escolhi a enfermagem porque eu sempre amei o cuidar, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos de idade e eu prometi, jurei para mim mesmo, não jurei para ele, jurei para mim mesmo que eu iria cuidar de outras pessoas. Então, eu sou enfermeiro porque eu amo cuidar das pessoas. E dos esportes é porque eu sempre tive na minha adolescência, na minha pré-adolescência, infância, eu sempre tive uma vida esportiva muito intensa. Eu fui do Colégio Militar do Rio de Janeiro e lá você tem uma gama muito grande de esportes, né? Então eu fiquei deslumbrado com aquilo dali tudo, né? É muito bom mesmo. E aí, hoje, né, além de você trabalhar já em clubes, né, com Queimados, até o próprio Serrano, com passagem, né, até mesmo pelo Power Soccer, que você citou, qual que é o diferencial, né, você que também é o CEO da Med Sports, como é que você vê toda essa questão de estar hoje no dia a dia dos clubes, no acompanhamento dos atletas, comissão técnica e afins? Então, PH, é uma situação nova, né, para as pessoas visualizarem o enfermeiro
ali junto à comissão técnica, junto aos jogadores, junto não só do futebol, mas de outros esportes, né? Então, a gente tem que lutar pelo espaço e mostrar que nós temos o conhecimento, temos a competência de estar ali, né? Como que a gente faz isso? Sempre se modernizando, sempre se atualizando e mostrando para os atletas e para a comissão técnica o que deve ser feito, os protocolos, como a gente faz aquele protocolo, o porquê daquele protocolo. Não adianta a gente falar, vai fazer o protocolo tal. Não, vamos fazer o protocolo tal por causa disso, disso, disso. Agora, por exemplo, em tempos de Covid, nós temos que fazer o protocolo. A cada 5 atletas só podem entrar no vestiário para fazer a troca de roupa. Não podem entrar todos os atletas como era antigamente. Protocolo de usar máscara, protocolo de entrar dentro de campo. Dentro de campo, os 11 que vão jogar podem ficar sem máscara. Mas os atletas que não estão atuando têm que estar de máscara no banco de reservas. Esse tipo de protocolo fui eu que inventei? Foi o Diego que inventou? Não. Esse protocolo, então, isso tudo daí é uma forma diferente de aconchegar as equipes, seja ela de futebol, seja de power soccer, seja de vôlei, seja de balé, seja qualquer esporte que seja, nós temos que mostrar o porquê e do que está acontecendo, né? Você que falou dessa questão da estranheza do público, vamos usar a palavra do público comum, de ver um enfermeiro ali numa comissão técnica, o quanto que você acha que essa visão deturpada do enfermeiro ser um ajudante de um médico, um auxiliar de um médico, atrapalha na profissão e o quanto isso é culpa da própria classe? Olha, o que acontece muito é o seguinte, a enfermagem, esse ano ela fez 200 anos, né, de regulamentada, né, foi junto com o aniversário de Florence Nightingale, então, e a medicina é uma profissão milenar. Consequentemente, o médico, perante a sociedade, já é uma figura muito mais consolidada. Aquela pessoa, aquele membro que já quase faz parte da família. O enfermeiro, ele não tem tanta experiência profissional como o médico, né? Estou falando historicamente, não estou dizendo hoje. Historicamente falando, não tem a experiência profissional perante a sociedade. Então, isso daí faz com que algumas pessoas achem que o enfermeiro é o ajudante do médico. Mas, na verdade, não. Eles vão caminhar de forma junta, né? Ombro a ombro, lado a lado. O médico vai ter a função dele, o enfermeiro vai ter a função dele. A partir do momento que o enfermeiro se impõe, que o enfermeiro se coloca à disposição e mostra qual é a função do enfermeiro, qual é a função do médico, qual é a função de cada um, isso daí vai ser totalmente tranquilo. Aí as pessoas vão começar a entender o que é o médico, o que é o enfermeiro. Isso eu pessoalmente estou careca de saber, até porque eu sou casada com uma das pioneiras da enfermagem no esporte, mas aproveitando que o nosso público está acompanhando, digo, fala pra gente o que é o danada da enfermagem no esporte, o quanto isso pode agregar em um clube, até mesmo para o próprio atleta pessoalmente, e até mesmo para uma competição a qual todos nós estamos pleiteando para um futuro, para pelo menos cada time ter um enfermeiro em cada time. Quanto isso pode contribuir para o atleta, para o esporte, para o clube que já tem um enfermeiro? Para começar, só para deixar claro, careca você não tá, tem bastante cabelo, né? Sim. Mas e você não você está casado com a dinossauro, né, da esporte, né? Eu sou novinho, eu comecei agora há pouco tempo, né? Estou há 6 meses trabalhando com isso, então estou aprendendo muito com ela. 6 meses? Mas, enfim, estou desde 2005 nessa brincadeira, né, de trabalhar com esporte e fazer esporte. Mas, assim, a enfermagem do esporte ela vai ser diferente. Sim, vai ser um diferencial para uma equipe, para um clube amador, para um clube profissional, para um clube de vôlei, de ginástica, de uma academia. Vai ser um diferencial por quê? Nós conseguimos fazer uma anamnese diferencial. Nós, enfermeiros, conseguimos fazer uma triagem diferenciada. Nós conseguimos traçar
uma conduta e mandar aquele atleta, aquela membro da comissão, ou até o árbitro, como também, árbitro também passa mal, o árbitro também pode ser lesionado durante um jogo, durante uma partida. Então, podemos direcionar esse público, né, de alto rendimento ou de recreativo para a sua prática, para a sua prática não, para a sua lógica, o que seria? Hoje, por exemplo, foi no jogo treino, teve uma concussão cerebral, um atleta bateu com o joelho na cabeça de outro atleta. O atleta estava bem e tudo mais, mas o enfermeiro, junto com o médico, estava ali para avaliar o jogador, e aí o que acontece? O jogador foi excluído do jogo, né, de forma imediata, e aí, consequentemente, esse jogador foi orientado a procurar um médico, neurologista, e fazer uma tomografia ou, no mínimo, uma radiografia daquele jogador. Né? Então, o enfermeiro ele pode auxiliar nisso aí, em direcionar o atendimento. E sem contar que fazer o atendimento fazer o primeiro atendimento. Né? Exatamente. Você que comentou da lesão do árbitro, uma vez eu testemunhei, era a final do Paulistão de futsal, né? Lá no Parque São Jorge, aquela energia louca da torcida do Corinthians, e o jogo teve que ficar parado 1 hora, porque o árbitro lesionou o joelho, e aí até chamar um outro árbitro para apitar foi, rapaz, uma tragédia. Tiraram um cara que estava em casa com a família no churrasco no interior de São Paulo, fizeram ele pegar o carro rápido para chegar lá no ginásio, 1h20, 1h30 depois que começou o jogo. Se tivesse o enfermeiro lá na hora, já podia ver o joelho desse cidadão, né, Diego? Dependendo da circunstância, sim. Dependendo da circunstância, a gente poderia fazer alguma conduta imediatista, né? Fazer, de repente, uma anamnese desse joelho, verificar alguma situação em que esse árbitro poderia ser introduzido, mas se, por exemplo, hoje não tem mais também esse tipo de problema, tanto no futsal, como no futebol convencional, como no power soccer, como em qualquer modalidade hoje você tem um árbitro reserva. Aí o árbitro reserva, essa legislação ela foi mudada exatamente por isso. Não foi só no Paulista, foi no Brasileiro, aconteceu isso também. No Campeonato Brasileiro, só tinham os 3 árbitros, né? O árbitro de campo, os 2 bandeirinhas e o árbitro reserva. Hoje em dia são 6 árbitros que temos, né? Mas isso aí poderia ser resolvido com a atuação de um enfermeiro ali fazendo a anamnese do árbitro para verificar se era uma lesão grave, média ou uma lesão que teria que ser realmente substituído. Às vezes ele nem precisaria ter sido substituído. Poderia ter sido feito alguma conduta e esse árbitro voltar normalmente. A gente que trouxe agora para o âmbito da quadra, você pode falar a diferença, né, para o nosso público, porque existem diversos esportes, só no catálogo olímpico, tem muitos fora do catálogo, tem mais ainda. Então, qual que seria as diferenças entre as modalidades que se jogam na grama, numa quadra, nas piscinas? O método de cuidar de um atleta é diferente para em que terreno ele pratica o esporte? Na verdade, não. A forma de atuar vai ser a mesma. Tá? A equipe multidisciplinar, e especificamente o enfermeiro, vai ser a mesma forma de atuar. A diferença vai ser que cada esporte tem a sua especificidade, seja na água, seja na grama, seja no mar, água da piscina ou água do mar. Então, as formas de salvamento e resgate é que serão diferentes. Vamos dar o exemplo do futebol, por exemplo, que se você entrar em campo sem o árbitro autorizar, eu posso ser expulso de campo. A autoridade máxima ali é o árbitro, então tem que esperar o árbitro autorizar a entrada da equipe. Já na piscina, por exemplo, eu não posso entrar na piscina. Existe uma luta diferente, existe o salva-vidas, mesmo em competição olímpica, tá? Existe o salva-vidas responsável para fazer o salvamento, e aí, a partir do momento que esse atleta é retirado da água ou se ele pedir ajuda, é que nós entraremos ali para fazer o salvamento. Dentro da água do mar, em águas abertas, a mesma coisa.
né? E na grama, e no futsal, sempre vai ter uma dinâmica diferente de acordo com a regra do esporte ali citado. Porém, a nossa forma de atuar será sempre a mesma, visando sempre a integridade física do atleta. Perfeito. Essa era mais a minha curiosidade, se de algum protocolo diferente, mas resumindo, é o protocolo que impõe ali a própria federação, né? Não tem muito do que Exa fugir. exatamente. Diego, fala agora pra gente como é que funciona a filosofia de trabalho da Med Sports, né? Você está à frente também desse projeto e já vem auxiliando alguns clubes. A gente tem várias empresas de saúde aí atuando no esporte. O que que a média tem de diferencial? O nosso diferencial é a equipe multidisciplinar, visando sempre todos terem uma pós-graduação ou ter já uma vivência esportiva, porque não adianta a gente chegar e falar que vamos levar a equipe multidisciplinar para atuar num determinado esporte. E aqueles profissionais que estão ali não saberem uma dinâmica do esporte. Né? Por exemplo, no vôlei não, no judô, no jiu-jitsu, ou no MMA, vamos botar no MMA, que agora o MMA está em alta, né? O atleta que está ali, o atleta ele vai ter um choque muito maior, vai ter clinch, vai ter um monte de coisas. E se, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o terapeuta que estiver atuando ali, não souber da dinâmica, ele vai interromper a luta e vai falar que aquele atleta não está apto mais à luta. Então, assim, esse daí é o nosso diferencial. Nós levamos profissionais que se adequem ao esporte, que se adequem aos esportes. É uma equipe multidisciplinar focada em esporte e para desporto. A grande revolução nossa é essa. Falando em paradesporto, tem muita diferença no tratamento dos atletas, porque muita gente vê o paradesportista já como, colocando em aspas, totalmente ignorantes, um doente, né? Como o público comum vê, né? Como é que é a diferença de tratar de um atleta de jogos convencionais para os Jogos Paralímpicos? Então, vamos lá. Quando você está falando de paradesporto, você está lidando com, no mínimo, uma deficiência. Né? Deficiências em que são tranquilas. Por exemplo, o cego ele não tem uma deficiência física, né, motora. Então, ele só não enxerga. Né? Só que eu digo entre aspas. Já, por exemplo, no Power Soccer, eles têm que ter pelo menos 3 membros comprometidos. São atletas que às vezes vão fazer uma atuação dentro de quadra com respirador, né? com respirador BiPAP, CPAP, acoplado à sua cadeira. Então, cada atleta, quando você fala de paradesporto, cada modalidade também vai ter sua especificidade. Dentro da natação, dentro do atletismo, por exemplo, você tem multiclasses. Na natação, você tem o atleta que é cego, o atleta que ele tem dificuldade motora, e você tem aquele atleta que às vezes não tem os 2 braços e as 2 pernas nadando. Então, assim, você tem. Não é que seja diferente, o cuidado vai ser o mesmo. A diferença vai ser a forma de você cuidar. Você vai ter uma especificidade no cuidado. Você vai ter atleta, por exemplo, o Lucas Neves, que está aí, ele é um atleta que tem paralisia cerebral. Mas aí, o que as pessoas acham? O cara que tem paralisia cerebral é o que, no popular, é o cara que é retardado. Não, ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi. Ele tem um raciocínio muito rápido, porém, ele não consegue andar, não tem a marcha normal igual a mim, ele consegue andar com apoio, e ele não consegue falar como a gente fala. Mas se você parar para ouvir o que ele tem para falar, você vai compreender. Então, assim, a forma que você tem de atuar vai interferir só em cada atleta, em cada modalidade. Mas o cuidado é o mesmo. Você que falou da questão da paralisia cerebral, a gente tem um comentarista também que é na rádio, a paralisia, mas só afetou a condição motora, né? Fala muito bem, é até um dos melhores comentários aqui da rádio.
né? Mas é curioso, cara. Tem muita coisa que não chega informação e muita gente tá ficando perdido. Ó, gente, vocês que estão vendo esse reflexo aqui é da câmera, tá? Infelizmente a rádio não tem um orçamento para pagar no celular de última geração, que nem o do nosso convidado. Tive uma rachadura aqui na câmera, agora que eu percebi, achei que o reflexo era até da própria parede, mas não, da própria câmera. Mas problemas técnicos sendo avaliados, continuando o nosso bate-papo, me fala sobre a questão de como é o protocolo de chegada, por exemplo, de uma ambulância no evento esportivo. Muita gente não sabe, né, esse bastidor do esporte, como é chegar, aquela ambulância que a gente sempre vê ali no campo, no canto inferior do gol direito, para que ela está lá, para que ela serve? Ela atende o torcedor também, atende só os jogadores. Que ambulância é aquela que a gente sempre vê na TV, Diego? De preferência, se Deus quiser, então vamos começar a ver as ambulâncias na Medsport, né? Amém. Isso é o que a gente mais quer. Eu não quero ser rico, mas eu quero pelo menos ter o dinheiro para pagar minhas contas, né? Então, o que acontece? Aquela ambulância dali, ela está pelo Estatuto do Torcedor, tá? Já que você é de São Paulo, né? Você deve ter acompanhado o caso do Serginho, em 2010, se eu não me engano, né? Que foi uma comédia pastelão, né? Ninguém sabia o que fazer, como fazer. O atleta ali era só fazer uma massagem cardíaca nele, que talvez, eu não vou falar que ele iria retornar, mas que talvez ele conseguisse retornar. Mas aí depois também teve o caso do Marco Vivian Foé, teve também o caso do Nicolas Ferrer, e outros casos, né? Teve um agora, semana passada, atleta da divisão de base. A Lila está me ajudando aí, dizendo que é a Lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor, né? Esse Estatuto do Torcedor, ele rege que acima de 5.000 pessoas, você tem que ter, no mínimo 5.000 pessoas, você tem que ter uma ambulância com uma configuração de 2 médicos e 2 enfermeiros de nível superior. Um médico iria para campo, para atender campo, e o outro médico iria atender a público, ou transeuntes, ou comissão técnica, ou o que for. Tá? Então, isso daí é que seria o motivo principal da ambulância. Tá? E o enfermeiro seria exatamente para isso, para atuar de forma dinâmica, juntamente com a equipe multidisciplinar. E sem ambulância não tem jogo, né? O juiz pode olhar muito bem, viu que não tem ambulância, nem acontece o jogo, né? A ambulância ela é obrigatória chegar 1 hora antes do jogo, pelo menos, tá? Porque essa ambulância vai ser vistoriada pelo delegado da partida. O delegado da partida vai na ambulância, vai verificar os coréns, os CRMs, e aí você faz com que toda a equipe seja identificada, assina a súmula, tá? O delegado da partida vai checar, fazer um checklist na ambulância, se tem desfibrilador, se tem bala de oxigênio, se tem a medicação X, a medicação Y, vai conferir isso item por item. A prancha, se tem a maca, se tem isso tudo daí é conferido 1 hora antes de começar a partida. E esses bastidores daí, normalmente as pessoas não veem. Uhum. É verdade. O delegado utiliza 3 horas antes e 1 hora antes para os estados menores. Isso. Mas pela legislação, né, tem que ter até 1 hora antes, a ambulância já tem que estar checada. Tem que estar tudo perfeito. Seja qualquer jogo. Quando é jogo grande, vamos botar aí um Palmeiras e Corinthians, um Inter e Grêmio, né, um Grenal, como teve essa semana, um Vasco e Flamengo, quando a gente está aqui, você está com a camisa do esporte, o Esporte Santa Cruz, na Ilha do Retiro. Então, assim, normalmente é divulgado antes, a ambulância chega bem antes, porque é um jogo muito tenso. Os árbitros vão ter que fazer muitas checagens, checagem de rede, checagem de campo, checagem de jogadores, Então, o protocolo é chegar 2 horas, 3 horas antes, para exatamente fazer com que esse protocolo seja cumprido. E se não for cumprido, se não tiver um profissional, sequer desses 4 profissionais que eu falei,
o jogo não é realizado e o clube recebe uma multa por minuto. Por minuto. Aí ele tem até 30 minutos para chegar ou vir outro profissional. Caso isso não aconteça, após 30 minutos, o árbitro pode, se ele quiser, dar mais 30 minutos, ou ele pode encerrar a partida e dar WO para o time visitante. Nesse caso da ambulância, ano passado no Paulistão Feminino, se eu não me engano, o jogo foi entre Juventus e Corinthians. Teve a ambulância lá, tudo certinho, alegria, alegria, o jogo aconteceu. Lesão. Precisaram fazer a remoção da jogadora, levar para o hospital, né? Aí nesse intermédio da ambulância ir para o hospital e voltar, o jogo foi paralisado. Tem essa questão também, existe a possibilidade, por exemplo, do clube ter duas ambulâncias ao invés de uma, é só uma mesmo que pode entrar, e nesses casos de remoção, o jogo tem que ser paralisado mesmo, né? Tá na regra, não tem jeito. Não, existe uma forma, a regra, né? A legislação, ela é meio dúbia nisso daí. O que tem que permanecer no estádio para a realização do jogo não é só a ambulância. Essa configuração que eu falei, o time pode botar duas ambulâncias sim. Em jogos grandes, normalmente são 2 ou 3 ambulâncias que ficam no estádio, exatamente para ter essa dinâmica de substituição. Tá? Mas vamos levar para o time pequeno, né? Um time de pequeno investimento. Né? Um time pequeno não existe nenhum time pequeno. O torcedor nunca vai achar que seu time é pequeno. Né? Então, mas vamos falar de times de pequeno investimento. Melhor colocando. Né? Quando você tem um jogo de time de pequeno investimento, isso daí acontece. A ambulância sai, só tem um desfibrilador, e esse desfibrilador sai do campo. Então o jogo tem que ser paralisado, e aí volta, só que aí é sem multa, volta aquele caso dos 30 minutos, depois 30 minutos, mas aí o jogo não é WO para o time adversário. Aí o jogo é remarcado. Isso, foi o que aconteceu. Exatamente. Aí pega o tempo que foi, ele saiu aos 30 do segundo tempo, faltava 15 minutos mais os acréscimos do árbitro. Ele vai pegar esse jogo, vai jogar 15 minutos apenas, mais os acréscimos do árbitro. É isso, e vida que segue. Tem muita diferença, Diego, eu não digo nem de estrutura, mas até mesmo uma questão de respeito à profissão. Você está trabalhando num time grande e num time de menor investimento? Olha, a diferença é o que eu sempre falo. Eu, Diego, prefiro trabalhar em time de pequeno investimento porque você não trabalha com medalhões. A partir do momento que você trabalha com medalhão, querendo ou não, ele tem uma certa diferença no tratamento. Ele tem uma certa forma de pensar diferente. Então, o medalhão, quando eu falo medalhão, não é só medalhão de jogador, não. Quando eu falo medalhão, é medalhão, o técnico, a comissão técnica, é o departamento médico também, é o departamento de saúde. Você está lidando com pessoas que estão num patamar diferenciado. Né? Então, é mais complicado. E até porque você tem uma torcida ali em cima. Você tem como é que eu vou dizer? Você tem uma cobrança também em cima de você. Quando você tem um time de pequeno investimento, é muito mais fácil de se trabalhar nesse sentido. Você consegue chegar ao jogador mais facilmente, você consegue entender mais facilmente da realidade daquele jogador, daquela comissão técnica, daquele torcedor. Às vezes você vai no estádio e tem 2, 3 torcedores, ou a família apenas só dos atletas. Então é mais fácil de se trabalhar. Eu trabalho em qualquer um dos dois. Já trabalhei em time de primeira divisão, já trabalhei em time de segunda divisão, atualmente eu estou no Queimados, que é um clube de terceira divisão do Campeonato Carioca. Para mim, todos os jogadores são iguais, seja do Flamengo, que é o atual clube modelo, né, de jogadores, é um clube europeu, na verdade, não é um clube brasileiro, é um clube totalmente europeu, e quando eu digo europeu, dos moldes técnicos, científicos que tem lá, os jogadores que estão lá são jogadores de rodagem por Europa e tudo mais. Então, o Flamengo é um modelo, mas e também tem a cobrança, a questão da cobrança também.
Nessas andanças e experiências da enfermagem, qual que é a história mais engraçada que você tem para contar, que pode ter acontecido com você mesmo em jogo, ou até mesmo com um atleta, mas que você guarda na memória e é bem engraçado. De engraçado, É, olha, tem muita história, né? Resenha de futebol, você sabe que é complicado, né? A gente já teve atleta que teve que ficar na mala durante 2 dias, né? Na verdade, de um dia para o outro, porque ele falou que estava concentrado, mas ele, na verdade, não estava concentrado. Ele estava numa situação fazendo dois e teve que ficar na mala de casa porque. E aí me ligou dizendo: Diego, tem algum problema ficar na mala? Vou me lesionar, alguma coisa? Eu falei assim: meu querido, lesionar você não vai, mas você pode ter problema depois de ficar todo dolorido, porque a mala é pequenininha, né? Acho que foi uma top. rapaz, o famoso me acha, né? Cadê o cara? Tá lá, descansando, tranquilo. E, E qual foi, assim, o maior trauma? Não digo nem trauma da profissão, foi uma lesão que foi difícil de tratar, algum acompanhamento que teve um pouco mais de dificuldade? Qual foi o sentimento, né? Qual foi essa sensação de ter um trabalho um pouco mais pesado? rapaz, foi quando um atleta meu ele teve que fazer uma amputação de parcial do pé. Essa lesão daí me doeu muito, porque era um atleta de alto rendimento, não foi por culpa dele, ele estava numa situação e passou um carro não carro que a gente dirige, não, carro, esses carros de tipo de reboque, Uhum. né? Tipo, não é carrinho de mão, mas é carro de reboque, passou em cima do pé dele e ele teve esmagamento, então ele teve que fazer amputação. Caraca, complicado. É difícil, né, lidar. Exatamente que você acompanha a história de uma pessoa. Vê que de repente o seu dela tem que ser ou adaptado ou interrompido, é complicado, né? Sim, mas também tem uma história vitoriosa, né? Esse atleta que está aí, ó, o D. Marcelo Cardoso, ele também é uma história vitoriosa. Ele era um atleta que estava desenganado entre ele mesmo, ele não acreditava nele. Nós assumimos a gestão da carreira dele. Ele é atleta profissional de natação do Vasco, de paranatação do Vasco. Estava com uma lesão por pressão. Tratamos essa lesão, tornamos ele confiante e agora a melhor parte, ele na pandemia, nós fizemos com que ele voltasse a andar pequenos trajetos, ele não fica só dependente da cadeira dele, ele consegue subir escada, ele consegue, e porque ele tem uma lesão, o movimento das pernas dele são prejudicados, e ele tem uma angulação do quadril dele de 45 graus que nós conseguimos diminuir para uma angulação de 30 graus. Isso em 4 meses. Caramba, que história maravilhosa, né? Isso dá até uma motivação e eu escolhi ser jornalista para contar histórias. Você tem a sensação também, quando tem essas grandes recuperações, que você está ajudando a contar uma história? Ah, com certeza, com certeza. Com certeza a gente tem, assim, acho que a maior história jornalística da minha vida foi o acidente com o Samir, né, na Olimpíada de Rio 2016, com aquele francês que teve aquela fratura, né, ele estava no último salto do aquecimento, e aí ele deu mortal, no que ele deu mortal, ele caiu, na hora que ele aterrissou, ele já aterrissou com uma fratura de tíbia e fíbula, exposta ali, né, com uma fratura exposta, que a gente chama no meio de fratura exteriorizada. E esse atleta daí, eu atendi e tudo mais, eu entrei em todos os veículos de comunicação do mundo fazendo aquele atendimento, mas eu não queria aparecer. Eu estava ali para fazer o atendimento. Minha maior motivação não era fazer o atendimento. E Sim. 9 meses depois, eu continuei em contato com o atleta, eu sou ex-ginasta, então eu continuei em contato com o atleta e 9 meses depois esse atleta
recebeu o aval e ele voltou a competir em alto rendimento e ficou em quarto lugar no Campeonato Mundial, 9 meses depois. Uau! Caraca, mais uma história aí maravilhosa. Então, Aí, assim, claro que você fazendo parte de um atendimento, claro, foi uma situação muito desagradável, muito, né? Ele teve uma menino, figura antes de começar a Olimpíada, ele sendo um aspirante à medalha olímpica e tudo mais, é óbvio, a primeira coisa que ele pensa é engraçado, entre aspas, o vídeo, que você vê que ele fraturou a perna dele assim, pendulando, aí você vê ele botando a mão na cabeça como quem dissesse assim, nossa, perdi a Olimpíada. Ele não estava ali com dor na hora, ele estava pensando nos 4 anos que ele perdeu. sim. E você fazer parte da história desse salvamento dele, da história do resgate, nessa história dele se motivar e voltar, e 9 meses depois, esse cara ficar em quarto lugar no Campeonato Mundial, nossa. Caraca, que história. Que história. É de se emocionar. Eu imagino o quão orgulhoso você está, né, sempre por relembrar essa história, ter vivido isso, e o quanto isso te agrega também de experiência, né, para ter as questões das futuras lesões. É o seguinte, o papo está muito bom, o papo está muito legal, agora são 1 hora, não 1 hora, são 7 horas e 36 minutos, acostumado com o programa da 1 hora, aí faz isso com a gente. E é o seguinte, estamos aqui no Instagram da Web Rádio Arena BR, hoje é dia de Arena da Resenha, o nosso programa de entrevista. Vamos esticar para lá? Podemos ir lá para a Arena. Então é o seguinte, rapaziada, essa resenha não acabou, tem muito mais. Então, ó, você que está aqui no Instagram da Web Rádio Arena BR, vai lá no link do bio do perfil, clica lá no nosso perfil, Web Arena BR, vai estar lá o link do nosso site, logo embaixo, radioarenabr.com. Você que tem celular Android, você pode baixar o aplicativo também no seu celular e acompanhar a partir das 8. A gente só vai agora testar equipamento, testar o som certinho, colocar o Diego para conhecer os meninos. E às 8 horas a gente está lá na rádio com a Arena da Resenha. Diegão, prazer de receber aqui no nosso Instagram. Prazer todo meu, pode deixar. Gostaria de agradecer aí a presença de todo mundo, da Lúcia, do Marcelo, da Jaqueline. Gostaria de agradecer aí da Pérola, né? Eu já falei, da Lila, da Ana Beatriz Nogueira, uma parceira nossa, Josi e todo mundo que está presente aí. Eu não consegui ver todo mundo, se eu esqueci alguém, ó. Claudinho, que foi meu companheiro de turma, está aí. Gostaria de agradecer a todo mundo aí. Se eu esqueci de alguém, me desculpa. E confere lá que a gente está indo lá para a Arena BR para continuar essa resenha aí lá na rádio. Obrigado, PH, pela oportunidade. Obrigado aí pelo espaço aí na Arena, que eu sei que vocês têm uma dificuldade aí, porque a Arena é grande para ter agenda. Obrigado por ter encaixado aí. É isso aí, eu que agradeço. Compartilhar histórias sensacionais, ainda mais uma pessoa tão do bem como você, é sempre legal. A gente dá espaço para quem merece. O seu trabalho é incrível, você é uma pessoa incrível, um profissional acima da média demais, diferenciado demais. Prazer é meu te receber aqui. Dá o seu destaque final e o seu tchau para a galera aí, Diego. Meu destaque final é sempre deixando claro que ainda estamos em tempo de pandemia. Vamos manter o distanciamento social, vamos colocar as máscaras. A minha máscara, eu cheguei agora, 15 minutos antes de começar a live, então a minha máscara já foi lavar. Então, gostaria de pedir para vocês continuarem a usar máscara e continuem seguindo a gente aí nas redes sociais, que sempre tem coisa boa. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, PH. Obrigado demais, demais. É isso, gente. 8 horas, então, lá em radioarenabr.com, acompanha a parte 2 dessa resenha maravilhosa. Estão pedindo para deixar a live salva aí. Vou pedir sim, tá? Já vai ficar aqui. Logo menos também vai estar no nosso IGTV, esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu!